Marcelo Moon, quien es el coordinador de la Asociación Brahma Kumaris para Colombia, Ecuador y Panamá. Tiene 30 años de experiencia en la meditación Raja Yoga, aplicando estas enseñanzas espirituales en su vida diaria. Es conferencista internacional en temas relacionados con autoliderazgo, valores humanos, meditación y otros asuntos del desarrollo humano con enfoque espiritual y humanista. Ha impartido clases en diversas universidades en Colombia, es coach y consultor empresarial en el área de desarrollo humano y comunicación. En Colombia publicó el libro El camino hacia el autoliderazgo. El libro trata de una visión humana sobre la capacidad innata del ser humano de liderar y actuar para alcanzar el triunfo personal y colectivo. Con fábulas, parábolas y anécdotas, este libro conduce a la plena realización del autoliderazgo. Recibamos a Marcelo Burk con un fuerte aplauso. Buenas, ¿cómo están? Como ven, hoy venir un poquitos. ¿Será que no pueden venir más adelante? Adelante. Acá por lo menos, aquí está complicado. Estamos retransmitiendo por internet. No sé, escolher, tienes que preguntar a él. No vayan atrás, vengan adelante acá. Bueno, primeiro lugar, como disfrutar el día sin carro. ¿Bien o mal? Bien. Bueno, perfecto. Pensamento positivo. Sé que no fue muy bueno. Bueno, antes de todo, gracias a ustedes por haber venido. Gracias por estar acá con nosotros. Aunque estamos retransmitiendo por internet, ojalá continúen veniendo acá. Es muy rico tener personas aquí. El tema de hoy es sobre cambio, transformación, sabiduría. Hicieron como un paquete entero. Porque de alguna forma u otra creo que todos nos estamos dando cuenta o no de que los cambios en el mundo están aumentando. Quita el sonido, Edgar. Gracias. La retransmisión. Todos nos estamos dando cuenta que esos cambios, además de aumentar, están ejerciendo una presión cada vez más grande, ¿o no? Voy a hacer un ejemplo. ¿Quién de aquí en el año 75 tenía más de 14 años? Levanta la mano. No tiene que revelar su edad, pero pueden levantar la mano los que en el 75 tenían más de 14 años. ¿Va? Bueno, ok. 80, en el 80, listo. ¿Quién tenía más de 14 años en el año 80? Aumenta. Los que levantaron la mano antes también. Bueno, digamos que ustedes tenían una fiesta de cumpleaños. Y esa fiesta era en 2 semanas. Y ustedes van a organizar la fiesta hoy. ¿Cómo harían ustedes para invitar a las personas? ¿Cómo hicieron para invitar a las personas? ¿Cómo hacían? ¿Recuerdan? O la mamá probablemente lo hacía. Pero ustedes deben haber visto cómo era. Tarjetas. ¿Cómo se daban las tarjetas? Pero ¿y si ustedes tienen primos en Miami, por ejemplo, y cosas así? ¿Cómo hacen? ¿Correo? ¿Cuál correo? Correo común. ¿Por teléfono? ¿Cómo era llamar afuera de Colombia en el año 80? Costosísimo. Eso era cosa de millonario casi, ¿sí o no? Cabina de Telecom. Era una cabina, tocaba ir a la cabina de Telecom y caballo y todo allá para hacer la llamada. ¿Qué más? ¿Cómo era? ¿Qué otras cosas ustedes harían? Mandavam tarjetas, hacían llamadas telefónicas. Pero, por ejemplo, ¿a qué hora ustedes llamavam? Porque essa gente estudiava, não? Eram seus companheiros, então tinham que chamar a uma certa hora, sim? À noite,
ya, dejar mensajes. ¿Recuerdan cómo era o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, transportémonos a de 2013. Imagine que ustedes tienen que celebrar un cumpleaños de alguien de más o menos 14 o 15 años. ¿Cómo harían ustedes hoy? Facebook. ¿Qué más? Emails, mensajes. Sí. ¿Cuántos de ustedes mandarían tarjetas por correo común y corriente? Nadie, ¿cierto? Nadie se le ocurriría. Ahorita, por ejemplo, Correo de Estados Unidos, que es una de las organizaciones probablemente logísticamente hablando mejores del mundo, ya es cierto, o sea, es una organización que prácticamente no falla nunca. Yo creo que a la par está el Correo de Brasil y el de la India, son probablemente los 3 correos mejores, tal vez el de Inglaterra, que ese yo no conozco mucho. Ese Correo de Estados Unidos presentó un déficit de ¿sabe cuánto? 16 mil millones de dólares el año pasado. Perdieron 16 mil millones de dólares. ¿Cuál es la razón? ¿Cuántas personas usan correo? Sí, para entregar paquetes, pero ¿qué pasa? La mayor parte de las organizaciones, por ejemplo Amazon, que vende esos 16 mil millones y lo vende un día, Amazon tiene su propia empresa de transporte. DHL es famosa porque tiene sus aviones, todo el mundo usa. Entonces, ¿quién va a usar realmente el correo de Estados Unidos? Cada vez menos. Y se está cayendo. Lo que quiero decir es que las transformaciones fueron tan grandes que nosotros no tuvimos tiempo de adaptarnos, adecuarnos. Estoy hablando del año 80. ¿Cuántos años entonces? 30 años. ¿Ya? No es mucho tiempo. ¿Ok? Si ustedes vuelven al año 80 y piensan 30 años antes, en el año 50, muy probablemente la gente organizaba fiestas de cumpleaños igual que en el 80. O sea, en 1950, si alguien iba a invitar amiguitos para su fiesta de cumpleaños, era probablemente el mismo proceso que en 1980, con algunas diferencias muy pequeñas. La tarjeta un poco más elegante, tal vez, ¿ya? La fiesta probablemente los niños les tocaba ir de corbata, las niñas muy bien vestidas, cosas así, pero de resto era el mismo proceso. Y si vamos a 1920, que ahí sí esforzaron un poco la imaginación, pero yo creo que la diferencia tampoco era tan grande. Tal vez no usaban mucho teléfono, que eso sería así como dramático, pero correo todos usaban. Pero del 80 al 2012, ¿cuántos cambios no ha habido? ¿Cuántas transformaciones no ha habido en términos sociales? Algunos de ustedes, por ejemplo, escriben a menudo con personas que viven fuera de Colombia. ¿Sí? ¿Y no cuesta mucho? Sale igual yo mandar un email para la persona que vive aquí al lado que mandar un email para alguien que vive en Siberia. Sale el mismo precio. ¿Sí o no? Por Skype tú puedes hablar gratis incluso, si quieres. ¿Y cuál es la tendencia en el futuro? Es aún más. ¿Estamos preparados? No. No estamos preparados para eso. Nadie nos preparó para ese cambio tan brutal en términos de las comunicaciones y de toda la estructura comunicativa que vivimos en el mundo de hoy. Por ejemplo, todo el debate alrededor de Facebook, ¿no? Ahorita ya están saliendo datos, ¿no? Que por fin tratan de comprobar que cuando alguien te desconecta de Facebook, entras en depresión. O sea, se está volviendo motivo de depresión ser desconectado de la cuenta de Facebook de otra persona. Lo que en inglés se llama unfriend. ¿Ya? Que es algo muy bobo que tú haces de hecho en menos de un minuto. Tú entras allá, entras en la persona y dices unfriend, listo. Y eso puede provocar depresión en la otra persona. ¿No es interesante eso que está pasando en el mundo? Eso es transformación. O sea, toda la plataforma comunicativa que tenemos fue transformada. Hay un lado muy positivo. Un niño de África, un niño pobre de África hoy, ya tiene su tablet, ¿no? Ya están recibiendo computadores más baratos, ya tiene redes electrónicas y todo eso. Y ese niño puede
conhecer palavras que nadie mais conheceria. Ele pode aprender inglês por internet. Ele pode fazer coisas fabulosas. Há um lado positivo muito bom, muito grande. Já não tens que viajar para ver os paisagens mais bonitos do mundo. Já podes vê-lo por internet, sem ter que enfrentar-se com frio, calor, visas e tudo isso. Há um lado positivo muito bom. E a questão aqui não é falar se é bom ou malo. Não podemos juzgar isso. A questão é, não fomos preparados. Não fomos preparados para esse câmbio. Já? E, por lo tanto, porque não fomos preparados, acabamos sofrendo um pouco esse câmbio. Ou muito. E, normalmente, em la mente da maior parte das pessoas, se vocês veem aí dentro, câmbio é negativo. Isso eu lo escutei há 18 anos ou 17 anos. Eu tomei um curso muito poderoso, um curso, de hecho, o livro que tenho está foi um pouco estimulado por esse curso, porque era um curso de autoliderazgo, muito forte, muito forte. E um dos pontos que o facilitador dizia no curso era de que os cambios em la mente das pessoas significa que vas a perder algo, que vas a deixar de ganhar algo. Ou seja, há um lado tuyo que quer o cambio, anela o cambio. Por isso a gente todavia vota, que é já quase inútil em muitas sociedades, porque já sabemos quem vai ganhar. Para que votam? Sim ou não? Nos Estados Unidos estão questionando, porque dizem, para que vamos a votar se praticamente já sabemos quem vai ganhar em muitas situações. Pero há como essa esperança de que algo passe, de que haja um câmbio positivo, de que as coisas melhorem, de que as coisas sejam buenas, etc. Pero há uma parte tuya aí adentro, um monstrito chiquito que vive dentro de cada um de nós outros, que se ríe. Você disse, não, câmbio é malo, amigo. Sabe que é câmbio? Pelo gris. Sim, ou seja, canas. Sabe que é câmbio? Os músculos do braço vão bajando ao estômago. Entende? Ou seja, o corpo se vai deformando com relação ao padrão de beleza. Sabe que esse câmbio te vai volver mais viejo. Dificilmente alguém saluda uma pessoa dizendo que sábio te estás volvendo. Em realidade, por quê? Porque estamos volvendo-nos mais viejos. Essa é a realidade. Câmbio significa que tu esposa se vai ou tu marido se vai. Isso é câmbio. Câmbio significa que te echan a la calle, entonces, de la empresa. Entonces aí tienes que buscar outro trabalho. Câmbio. Sim ou não? Câmbio normalmente aí adentro, sabes que há uma tendência enorme de que o câmbio seja negativo. Por quê? Em física, em uma lei, não sabem o que é uma lei? Uma lei é algo que não se pode romper. Exceto taxistas, voceiros, nadie rompe as leis. ¿Ya? O sea, uma lei é algo rígido que está aí e tienes que seguir. Se a placa de trânsito disse que não pode entrar por aí, não pode entrar de nenhuma maneira. Eu recordo um táxi em Peru que eu não sabia chegar a onde ia, tinha a direção em Lima, me parou em plena calle, pero, juro, em plena avenida. Aí parou o carro, bajou para consultar e todos os carros passando aos lados, eu aí quietito. Quando descobriu onde era, para não ter que bajar 2 quadras e dar a volta e volver, que é isso? 6 quadras em reversa. Isso para mim foi o recorde. Isso que não les cuento de los taxistas de la Índia, que esses sí são muito piores. Pero uma lei é uma lei. Existe para organizar as coisas. Há uma tendência, a vezes, de que uno, porque não conhece as leis, tem medo. Eu vejo que, a vezes, a gente, como tem medo de los... não conhece as leis de trânsito, por exemplo, tem medo de los semáforos, há um horror a los semáforos. Semáforos, bueno, não passa nada. E se tu haces na cronometrização, corre 2 avenidas paralelas, uma sem semáforo, a outra com semáforo, vai ver que um trânsito normal, especialmente de rush hour, de hora pico, ele del semáforo chega antes, porque é um pouco mais ordenado. E é assim. Então, há um medo natural de ser regulado, de ser controlado.
Pero há umas leis que não podes evitar. São leis cosmológicas, são leis da natureza. Sim, podes ir e fazer cirurgia plástica. Hoje em dia podes ir e ganhar-te 10 anos com relação ao envelhecimento natural de uma pessoa. Só metendo-se em uma clínica e pagando uns miles de dólares aí, te podem quitar 10 anos de tua idade. Isso é verdade. E é verdade. Pero adentro dos órgãos, não. Pode que tu entres com 50 anos e salgas parecendo 35 anos. Pero tu coração, quantos anos tem? 50, não há nada que fazer. E ele vai seguir sendo dessa idade. Então, posso tratar de huir ou escapar das leis universais, pero não posso fazer nada. E há uma lei que é uma lei muito interessante. Em Brasil, uno com desdenho estuda essa lei. Uno tem que memorizar e tudo isso. Se chama a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. E a primeira lei diz, é muito fácil, nada se cria, nada se destrui. Todo se transforma. E é uma lei super poderosa, a primeira, porque deixa claro que realmente não existe uma criação de la nada, como às vezes imaginamos, e tampouco vai haver uma destruição aniquiladora, como às vezes tememos, senão que todo se transforma, todo. Se todo o que vemos em este salão existia há 2000 anos, incluso isto, só que esparcido por todas partes. De pronto, isso aqui era a pata de um venadito, pois. E de aqui está o braço de uma pessoa. Pero todas as moléculas que há acá havia e sempre han existido. A segunda lei termodinâmica, sin embargo, é mais interessante. Se chama a lei da entropia. Em Brasil, incluso se usa esse término como a vez um término genérico, porque há uma ciência aí que se chama a ciência da cibernética. Olvidem o nome, não sei porquê. Cibernética trata da sociedade. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de brasileiro. Não me pergunte o que passou aí na história. E a lei da cibernética prestou esse término de entropia para explicar a degradação da sociedade, para explicar como, se uma sociedade está cerrada e não recebe nada de afuera, essa sociedade tende a degradar-se, tende a ser cada vez pior. E o exemplo que eu uso é muito sencillo, muito fácil. Por exemplo, se tu tens um prato de comida caliente, acabas de calentá-lo, vas a cenar, de repente te chamam, e tu quedas meia hora falando com essa pessoa. Quando vuelves a comer, a comida está mais caliente ou mais fria? Essa é a lei da entropia aplicada ao microcosmos. Se a lei da entropia é que se vai degradando, você vai perdendo o calor. O closet de vocês, como é o ritual colombiano? Se arregla o closet quando? Sábados, domingos ou jamás? Normalmente domingos, certo? Já, pelo menos um pouquinho, sim ou não? Bueno. Como é o closet el viernes? Um caos total, sim? Essa é a tendência. Por quê? Todo tende a degradar-se. Isso é natural. Ou seja, não há por que temer, não há nada malo, não há nada bueno, simplesmente é. E é uma lei que não podemos evitar, jamais. Significa que toda transformação é para mal. Toda transformação é degenerativa. Toda transformação é degradadora. Toda transformação vai ser com que as coisas sejam piores que antes. E a teoria detrás da cibernética é que, se isso funciona a nível universal e a nível físico, também funciona a nível social. As coisas vão empeorando e não vão melhorando. Mas como? Mire, por exemplo, o mundo de hoje. Quando eu era adolescente, a preocupação que eu não tinha era as tantas guerras que havia, porque havia muitas guerras. Muitos países lutando uma contra o outro. Hoje não há nem sequer uma guerra. Não há nem sequer um país lutando contra outro. Não é? E, sin embargo, na percepção do mundo, o mundo está melhor ou pior? Muito pior. Antes, para fazer uma chamada era costosíssimo, sim ou não? Mais que custoso. Eu cheguei aqui a Colômbia há 20 anos. Fazer uma chamada ao exterior
necesitaba pedir un milagro casi. ¿En serio? El teléfono, la telefonía aquí era horrible. Para llamar al exterior, eso era... No sé si ustedes recuerdan, había un sistema donde uno compraba una tarjeta, con esa tarjeta hacías un sistema ahí con Estados Unidos, donde llamaba un número, te llamaban de vuelta, pagabas un tanto, era toda una cosa. Hoy puedes llamar de una, pero sin embargo, antes siempre pensamos que era mejor. Extraño eso. Extraño que a nivel colectivo, mundial, en todo el planeta, siempre hay la percepción de que antes era mejor, cuando muchas veces era peor. Pero ¿por qué esa percepción? Porque la transformación es degenerativa. Eso es lo natural de ella. Ahora, ¿cómo evitamos que esa transformación sea negativa? Gracias. ¿Es posible evitar que esa transformación que va a ocurrir termine ocurriendo en algo negativo? Por ejemplo, tomemos la microsituación esa de las llamadas telefónicas de Bogotá. Incluso hoy, si quieres llamar a Estados Unidos o España de un teléfono común, es fácil. Marcas un número, y sale la llamada. Es de una, es muy rápido. Entonces, en realidad, la transformación fue buena. ¿Sí o no? No hay guerras hoy. Es bueno. Eso es mucho mejor. De hecho, hay mucho menos violencia a nivel mundial. O sea, estadísticamente hablando, dividiendo la violencia por los 7.000 millones de seres humanos, es mucho menos que hace tantos años. O sea, hay muchas cosas que han mejorado. Pero la percepción global, ¿qué es? Todo ha empeorado. Y sigue esa percepción. ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué pasó para que esas transformaciones buenas hubiesen sucedido? Entonces, la ley de la entropía tiene una pequeña excepción. Después pueden ir, googleen ahí, Wikipedia, entropía, métanse y lean. Es muy interesante esa ley. ¿Sabe? Es una de las leyes, yo creo, más... O sea, el tipo que la descubrió, creo que fue Lavoisier, realmente era un genio. Era un genio. Descubrió que las cosas envejecían. Eso es increíble. O sea, eso es fantástico. No, lo increíble fue extrapolar eso al universo. Eso me pareció... O sea, para un tipo allá, un francés en el siglo XVIII, extrapolar eso, extrapolar de que las cosas envejecen y pensar, entonces, a nivel universal eso debe pasar. Para que eso fuera comprobado en el siglo XX, muchos siglos después, eso sí me parece loable. Es increíble, es muy rico esa ley. Pero hay una forma de romper la entropía. La entropía tiene una contraparte, que es la negantropía. Incluso la entropía es Z, la negantropía es voltea la Z, la N. Es muy simpático. ¿Cómo se hace? Entonces, digamos, volvemos al ejemplo de la cena. Dejaste tu cena allá media hora, volviste. ¿Qué vas a hacer con esa cena? Vuelves a calentarla. Entonces, la ley para evitar la entropía, o lo que es la negantropía, lo que se hace es insertar un elemento externo. O sea, tu closet está desarreglado. ¿Qué haces tú? Lo ordenas. Pero ese elemento externo, o es algo que viene de afuera, o desde adentro de ese sistema, alguien tomó conciencia de que eso estaba pasando. Y esa persona que se concientizó, uy, ese está como complicado. Y esta persona que se concientizó de eso, ella logra levantarse contra el sistema. Es como una rebelión pequeña. Veo mi closet todo cayendo en pedazos, las medias sucias con las medias limpias. De repente voy a trabajar, una media es gris, la otra es azul. Pues son iguales, ¿sí o no? O sea, uno no ve diferencia casi. Todo. Entonces tú paras una hora y ordenas todo. Entonces tú te rebelas contra el sistema, tú te rebelas contra esa ley que va decayendo. El número de rebeldes es muy pequeño, es muy poco. Pero eso fue lo que pasó en las transformaciones buenas. Surgieron personas que elaboraron el Internet, que crearon esa maravilla de comunicación increíble que tenemos hoy.
e que transformou a forma de falar, de conversar com outras pessoas. Então são como rebeldes que vão surgindo e vão em contra desse sistema, dessa possibilidade. Já. Há, por exemplo, uma ciência sobre o envelhecimento, que não é cirurgia plástica, que não crê em cirurgia plástica, además. Senão, o que faz essa ciência é estudar as alimentações, as comidas, o água, o entorno. Uno vai a certas partes do mundo e uma pessoa de 50 anos já parece que tem 70, 80. Mientras que em outras partes do mundo encontras uma pessoa de 80 anos e parece que tem 40. Então, há algo aí por detrás. Há um estudo muito interessante a nível científico sobre o tema de perder a memória. Como era? Que estava falando de de como vamos perdendo a memória com o tempo. Eles rechaçam isso. Ou seja, hoje a ciência rechaça essa ideia. Já? Então, há várias técnicas, vários métodos para evitar que perdamos a memória. Ou seja, a gente perde a memória não por se quedar mais vieja, senão por quedar-se mais perezosa, por já não querer pensar, por já não querer usar a cabeça. Sabe? Então, há muitas coisas passando. E esses são os rebeldes que atacam esse sistema que é entrópico, onde a tendência é que tudo vai ser pior. Querem ser esses rebeldes também? Sim? Les gostaria ou não? Podemos ser. Como se faz para ser parte desse grupo revolucionário que está indo contra o sistema entrópico? Que está retando o sistema entrópico de tal maneira que cria esperança em la humanidade. Hoje por hoje, creio que é o momento humano mais bonito que estamos vivendo, onde realmente há esperança de que as coisas sejam melhores. Não vai à Índia, eu vou à Índia 2 vezes por ano. Já. Então, não vai aqui vê cada vez que uno vai melhor, coisas melhores. Sabe, eu vou na parte da Índia que é um deserto, Rajasthan, um dos desertos mais secos do mundo. E, sin embargo, cada vez que uno vai, o verde está quedando cada vez mais tempo. Eles estão aprendendo a guardar água, por exemplo. Estão usando técnicas antigas, milenárias, para aprender a guardar água novamente. O tema da mulher, que é bem crítico na Índia, agora já estão levantando sobre isso, estão aparecendo ideias. Então, essa rebeldia é muito positiva, porque o que hace é transformar a entropia. O que hace é evitar essa degradação natural e dar a possibilidade ao ser humano, quizá por primeira vez em toda a história humana, nos últimos 50 anos, nos han brindado a oportunidade de poder realmente crer em um mundo melhor. Não em um mundo melhor porque tem maquinitas bonitas, senão em um mundo melhor porque por detrás o contexto que há é muito melhor, muito mais profundo. Mas se queres fazer parte dessa rebelião aí, o processo é um pouco diferente, um pouco distinto. Gran parte das pessoas que han hecho parte dessa rebelião contra a entropia nem sequer sabem que são parte de uma rebelião. Simplesmente estão trabalhando e simplesmente é parte de seu trabalho. Não estão conscientes realmente de lo que estão fazendo. Não estão conscientes de lo que estão criando a nível planetário. O que a espiritualidade provê é justamente essa consciência. Ou seja, não só cambio o mundo, não só eu passo a evitar essa decadência natural, sino lo hago porque sei que estou fazendo. Tenho a noção clara de lo que estou realizando. E há pouquíssimas pessoas que têm isso na cabeça. Muito pouca gente sabe isso. Sabe, a primeira coisa que tienes que fazer é realmente descobrir como que podes aportar a este mundo, que podes aportar a tua sociedade, a todo o universo onde vives tu. Essa é a mínima sabedoria que nós outros temos que ter hoje.
há pessoas no mundo que têm essa sabedoria e que são muito interessantes. Por exemplo, a Índia tem um sistema de presidente e primeiro-ministro, sistema parlamentário. Classicamente, o presidente não faz nada. O presidente é meramente decorativo. Pero por alguma razão, os últimos 3 presidentes, este incluído, han sido totalmente diferentes. Por primeira vez, eles han participado do cenário hindú, do cenário social. O primeiro presidente del qual hablo era Abdul Kalam, que foi um homem espetacular, é um sábio, é o papá da bomba nuclear hindú, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que trabalha muito sobre pacifismo, trabalha muito com os jovens, os niños, e o que ele hizo durante sua presidência foi provocar a los jovens a pensar, a entender o que estava passando com a Índia e com o mundo. A segunda foi uma mulher, eu até hoje não recordo o nome completo dela, o apelido é Patil. E ela foi uma mulher que mostrou seu poder presidencial através da humildade, muito tranquila. É uma hindú típica, cobre a cabeça e todo, pero ela exercia seu trabalho através de ser muito, muito humilde. E, principalmente, dar-lhe força à gente mais humilde, mais pobre. A Índia tem aproximadamente 600 milhões de pessoas pobres. E são pessoas que têm uma pobreza muito, muito dura, muito dura, muito dura. O sea, a pobreza na Índia é que não tienes roupa, não tienes nada. E essa senhora Patil como que revolcou um pouquinho esse tema, que era um tema que todos lo tenían muito quieto, porque há um sistema já social na Índia e todo. Então ela foi e provocou um pouquinho isso, e agora há frutos com relação a isso. E o presidente atual foi o único político da Índia, o único, que falou sobre o tema de lo que passou com a estudante essa, allá em Delhi. Foi o único político que ousou falar do tema. E ele falou, e é uma vergonha para nossa sociedade. Foi o único político que ousou usar essa expressão. E ele está provocando um tipo de pensamento diferente. Ou seja, em outras palavras, há que ser uma pessoa que contempla e pensa. Ora, não tens que ser um presidente, não tens que ser um dono de uma grande empresa, nada. Há um chico nos Estados Unidos, por exemplo, que ele se dedicou a abrir poços em África, poços de água em África. Ele descobriu como era, descobriu uma empresa que lo hacía e descobriu quanto custava fazer o poço. Então ele armou uma tremenda campanha, creio que o chico tem 14 anos agora, e armou uma tremenda campanha para levantar dinheiro para abrir poços em África. Outro chico, em África, foi sacado da escola porque não podia pagar. Então ele voltou a entrar na escola por la biblioteca. Nadie podia proibi-lo de entrar na biblioteca. E ele começou a estudar solo, autodidacta. E sendo autodidacta, ele construiu um molino de vento. E com esse molino de vento, ele incendiou as luzes de sua casa depois de, creio que, 10 anos de não ter luz elétrica. E depois conseguiu construir um painel solar para seu povo. Detalhe, ele não falava inglês. E todos os livros estavam em inglês. Como lo logrou? Lo hizo. Então, esse é o tipo de pessoa que a espiritualidade pode ajudar. Que é despertar tu espiritualidade. E que tu seas consciente de que quando trabalhas, quando chegas a hora a tu casa e quando abres a porta de tu lugar, é mais que um trabalho, é mais que abrir uma porta, é mais que um sítio qualquer. Ou seja, ter consciência da profundidade de todo em lo qual estamos. Sabe, fisicamente há 3 dimensões. Pero o ser humano pode entrar na 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 20ª dimensão. Al ver as coisas de diferentes maneiras, al interpretar e reinterpretar las situaciones, al aprender, al gozar, al superar retos muito duros e muito difíceis, al ensinar a outros a superar esses retos. Então, se queres ser parte dessa grande rebeldia,
tienes que despertar essa sabedoria inata que todos temos, que é a consciência ou a conscientização de lo que está passando ao redor. Temos que mirar as coisas não como são, sino dar-lhes um sentido mais, um valor mais. Sim? Ou não? Retos futuros. E futuros é desde hoje para adelante. Trabalho. Sabiam vocês que vocês vão trabalhar mais e vão ganhar menos ou não? Sou profeta. Em 10 anos vai passar isso, sabia? Vão trabalhar cada vez mais e vão ganhar cada vez menos, proporcionalmente. Ganhar menos não significa em termos absolutos, sino em termos de que pode fazer tu com esse dinheiro. Cada vez menos. Então, o que passa? Quando tu cambias, não porque a situação te cambia, sino porque eu cambio, por lo tanto, não deixo que a entropia me corra, sino eu me adelanto a isso. Então, sou capaz de já não trabalhar mais tanto, ou não diminuir tanto minha capacidade financeira. Há uma pareja nos Estados Unidos que hizo algo brilhante. Foi no ano passado, há 2 anos. Eles chegaram a um ponto que estavam sem plata, não tinham nada, estavam muito mal, deudas por todos os lados. E a pareja decidiu fazer o seguinte: vendeu a casa, que era hipotecada, pois vendeu uma parte, a outra negociou tudo isso. Vendeu seus carros, já, e foi a viver a uma cidade muito mais pequena, onde podiam ir a trabalhar em bicicleta, onde podiam comprar uma casa muito mais econômica. E assim lo hicieron. Em um ano, mirem, em um ano, recuperaram uma deuda de 10 anos. Ganhando menos, ou ganhavam menos, porque é um povo mais pequeno. Tu não podes esperar ganhar mais que um povo na cidade grande. Pero ganhando menos e todo, em um ano, lograram pagar a deuda de 10 anos. Depois, em 2 anos, eles já haviam pagado sua casa nova. Uma casa muito mais pequena, muito mais modesta, pero perfeita para eles. A bicicleta creio que la pagaram em um mês, sem problema. Pero de resto, e não só isso, lograram pagar o estudo de seus sobrinos, que estavam ameaçados de ter que sair de suas escolas. Como hicieron? Sencillamente se deram conta dessa realidade. É uma realidade que nadie aceita. E é uma realidade entrópica obrigatória que te vai tocar viver. Vas a trabalhar muito mais para ganhar muito menos. Então, se despiertas tu consciência, tu descubres que não, então déjame viver em outra parte. Déjame ahorrar em transporte, ahorrando em transporte, usando bicicleta. Minha saúde melhora, incluso. Vivendo em uma cidade de mais baixo, digamos, calibre, lá há menos contaminação, as coisas são muito mais baratas, as coisas fluem diferente. Então, mirem que é conscientizar-se em vez de negar a realidade. Todo mundo está negando a realidade, mas a realidade te vai comendo vivo. Então, essa é a conscientização. Segundo reto importante que vai suceder, há uma tendência muito grande que estés solo. A experiência de soledade a nível mundial está sucedendo, está ocorrendo. Paradójico. Por Facebook tens 2.000 amigos. Por Skype hablas com outros 100 e tantos. Pero quando pagas o computador, nada. Nem sequer é grilho, porque vives em Bogotá. Não há grilho, senão zancudos. Não. Máximo de companhia que vas a ter. Essa é uma tendência mundial. As famílias se estão reestruturando como famílias. De hecho, os únicos que hablam de matrimônio hoje são os do mesmo gênero, porque os de gênero não hablam de matrimônio. Essa é a realidade. Nadie quer comprometer-se. Os padres não querem viver com seus filhos, e a realidade é que muitos filhos, a maioria, não querem viver com seus padres tampouco. Todos estamos buscando cada vez mais espaços solos e solos. Essa é uma tendência. E se não ocorre fisicamente, porque somos latinos, sempre nos amontonamos um pouco aí, vai ocorrer em termos de mente, de capacidade mental.
vamos estar aislados em nossas opiniões, em nossas percepções do mundo. Então, o que tenho que fazer eu? Tenho que aprender a transformar minha personalidade para evitar essa soledade. Tenho que aprender a perdonar. E miren, relações hoje em dia é perdonar del começo hasta el final. Praticamente. Armem uma cosita allá em sua casa, um santuário e já perdonem todos os dias, porque essa é a realidade. Tu pareja te vai falhar, essa é a realidade. Tu hijo te vai falhar, tu padre ou madre te vai falhar. É parte de ser humano, é parte de nossa sociedade. Essa imagem ideal de los Waltons allá, sabe, todos felizes, plenos, sorrientes, 10 pessoas na mesma casa dizendo buenas noches hasta la meia-noite. Lo siento, isso é puramente teoria. ¿Ya? La realidade hoje é muito mais complicada. Então, o que há que fazer esse cambio é transformar a maneira que eu me relaciono com outros. As relações normalmente são tomar del outro algo. Nos casamos, nos unimos, nos reunimos, porque a outra pessoa tem algo para dar. Cambia o chip. Eu sou o único que tenho que dar. Experimenta dar mais. Miren, por exemplo, a nível mundial, o aumento das adopções. Isso aumentou enorme. E agora em los países que estão permitindo de parejas de mesmo gênero também adoptar, e pessoas solteiras, isso está disparando. Lo interessante é que os filhos adotivos terminam tendo uma vida mais sana muitas vezes que os filhos próprios. ¿Ya? Porque o amor é diferente, o acordo aí é distinto, o processo é totalmente. Porque essa pessoa eligiu adotar a esse niño. E o niño aceitou isso. E por lo tanto é muito mais fácil fazer acordos. É muito mais fácil que um se flexibilize ante o outro e que os dois pois aprendam a manejar todas essas situações. Terceira tendência, e última para falar, pois não era a ideia essa charla tampouco, pero é importante entender, é que há um vazio mundial no tema de religião. Como civilização humana, sabe o que nos diferencia de las outras espécies do mundo? São duas coisas: ciência e espiritualidade. Ou seja, é o desejo do ser humano de entender por que o água é assim, se o hielo que é água também é água, é diferente, se o vapor que é água também é diferente. E a tendência humana de entender que não vejo, por que me sinto assim, que há, que passa, que existe. Essas duas coisas foram os que nos sacaram adelante em termos de civilização, nos fizeram crescer e progressar e transformar-nos. Pero em algum momento essas duas coisas eram unidas, eram juntas. Vocês estudam textos antigos, não tão antigos, a los de Grécia, por exemplo. Quase todos os filósofos gregos eram extremadamente científicos e lógicos e eram supremamente espirituais. O caso de Pitágoras é o mais clássico. Já a escola pitagórica é uma escola esotérica famosíssima, já. E sin embargo Pitágoras foi um dos melhores matemáticos. Todos aqui recordam o teorema de Pitágoras que nos tocou recordar e aprender e tudo isso. Bueno. Então as duas coisas estavam unidas totalmente, mas em algum momento já se separaram. Houve um divórcio aí, muito grave. E as pessoas da espiritualidade cambiaram. E a espiritualidade deixou de existir realmente. E passou a ver o que se chama a religião. E a religião adoptou incluso uma atitude muito negativa contra a ciência. Não? Porque, además, al tratar de explicar coisas como a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, qualquer religião ha adoptado umas histórias um pouco inverossímiles, não? Ou seja, há coisas que é difícil incluso crer. E a religião terminou
reprimindo a espiritualidade. Existe, mas muito pouco. A ciência também passou o mesmo. A ciência terminou sendo uma nova religião. Eles creem coisas que, assim que não podem provar, continuam crendo. Continuam crendo em coisas aí, quase como se fosse um credo e um dogma. E a ciência, especialmente no século XX, terminou volvendo-se a tecnologia, que requer muita profundidade. A tecnologia é simplesmente a fachada. A ciência por detrás, a gente já olvidado. O que vai tocar a ser é unir as duas coisas de novo. Ciência e espiritualidade. Ou seja, evitar tanto a religião, evitar tanto a tecnologia e pensar mais profundo. E o que significa isso em termos de uno mesmo? Já? Porque esse reto, que está sendo? Esse reto prevê, por exemplo, ahorita, há pouco, publicaram umas estatísticas que dizem que o segundo grupo mais grande religioso do planeta são pessoas sem religião. Esse é o segundo grupo mais grande. Okay. E já está comendo aí, pois está alcançando o primeiro grupo. E provavelmente vai alcançar nos próximos 10 anos. É muito mais provável. Esse grupo sem religião inclui gente como eu, incluso, que tem um grupo espiritual, ateus e todos, mas somos pessoas que nos rehusamos a entrar e encalçar dentro de uma religião. Pero o que passa? O que a religião dá, ou o que a espiritualidade em realidade dava através da religião, nada mais pode dar. Esse consuelo espiritual e esse poder espiritual, que são duas coisas que nos permitem superar e sobrelevar as situações negativas, e também nos permitem ser melhores e não sacudir-nos com relação ao tema de los valores humanos, ser firmes em nossos valores. Isso aí está complicado. Houve um projeto sobre o tema da felicidade, e essa pessoa dizia: mira, as pessoas mais felizes são as pessoas religiosas ou espirituais. E essa parte está faltando. Ou seja, quando a gente para de ir às igrejas, vocês fazem uma análise muito profunda, vão descobrir que, pelo menos a maioria de vocês, vai muito menos a seu templo, qualquer que seja a sua religião, que seus padres, por exemplo. E nem comparar com os abuelos. Muito menos. E vamos cada vez menos. E damos milhas de excusas, sim ou não? Que o trabalho, que não sei o quê, que não sei quanto. Pero a realidade é que não só estamos perdendo essa prática, estamos perdendo esse consuelo, essa parte fundamental que todo ser humano necessita. Então, para rebelar-me contra esse processo de entropia natural, que tenho que fazer? Nos últimos 50 anos, quantos movimentos espirituais surgiram no mundo? Infinitos. E surgiram por quê? Porque há esse vácuo tem que ser, esse vazio tem que ser llenado, pois, de alguma forma. Né? E a espiritualidade que os movimentos espirituais como Brahma Kumaris e muitos outros estão tratando de oferecer, e algumas religiões han sido sábias, estão tratando de devolver também a essa espiritualidade, digamos, é a capacidade que tu e eu aprendamos a ter essa energia espiritual, sem necessariamente seguir uma série de rituais ou crer em todas as coisas que aparecem. Se alguns, como eu, decidimos seguir esse caminho espiritual como um estilo de vida, como uma forma de vida. Pero a grande maioria de pessoas que vêm a um grupo espiritual simplesmente tomam o que lhe cai bem. Então, as mezclas são muito chistosas. Estão os sacerdotes, por exemplo, na parte do mundo, que eles vão aprender meditação com os budistas. Uno vai ver todo tipo de situação em todo o planeta. Nos países onde há muçulmanes, por exemplo, muçulmanes e a gente vive junta. O ator principal na Índia é um muçulmano, se chama Shah Rukh Khan, e ele se casou com uma hindu. Então, obviamente, são duas religiões opostas.
O sea, los islámicos creen un solo Dios, los hindúes creen 330 millones de deidades y así subindo, ¿ya? ¿Cómo pueden casarse? ¿Cómo pueden incluso unirse y tal, estar juntos? No hubo ningún problema. Él hizo todo el matrimonio de acuerdo con el sistema hindú. Y él continúa siguiendo su propia religión. No pasa nada. Ese es el mundo que vivimos hoy. Entonces, la propuesta acá para que ese cambio realmente surja de mí mismo, en ese caso especialmente, y yo reciba esa energía espiritual, es que yo aprendo una metodología donde tomar esa espiritualidad para mí. Y realmente, si yo aprendo esa metodología y tomo esa energía espiritual para mí, no solo ese vacío religioso, espiritual, yo voy a evitar eso. Yo también voy a ser capaz de enfrentar los demás retos que van surgiendo. Porque una capacidad espiritual te permite ver las cosas tal como son y reaccionar ante ellas de una forma apropiada, dar una energía positiva, encontrar soluciones mucho más rápidas, mucho más fáciles. De hecho, Brahma Kumaris ha servido mucha gente de ese campo, mucha gente que estaba estressada em seu trabalho, trabalhando muito, coisas passando, um divórcio tras outro. E Brahma Kumaris ajuda essa pessoa a descobrir sua essência espiritual. Quando tu descubres a essência espiritual tua, essa essência se mescla em todo o que há na vida. Essa essência passa a ser parte de todo o que existe, em todo o que hace realmente. En tu trabajo, en tu vida diaria, en todos los momentos. Entonces, en realidad, si quieres que el cambio y la transformación sean positivos, una sugerencia es esa, trabajar más en lo espiritual. Y dejar que esa rebeldía contra esa degradación suceda. Una rebeldía positiva, donde yo no me dejo ser menos que yo era hace un año. No, yo soy mejor, soy más activo, yo soy más vivo, tengo más energía y aprovecho del mundo y doy al mundo mucho, doy a las relaciones que tengo y experimento otro tipo de perspectiva. ¿Sí? ¿Está bien? De lo contrario, relájense, dejen que la entropía tome cuenta, porque eso va a suceder. Bueno. Eu quero fazer com vocês uma meditação, que é o método que usamos acá para trabalhar a espiritualidade, mas não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, comentário, uns minutitos aí. Hablem agora, já sabem. Não? De pronto de lo que tú decías del cambio. Sí, o sea, precisamente por ejemplo, la cuestión de la soledad, que es muy cierta. Uno puede tener 600, 700 amigos en Facebook, Twitter, lo que quiera, seguidores y demás. Pero sí, uno paga todo y no hay nadie. Y cuando uno necesita de verdad a alguien, no hay nadie. Entonces, eso genera un caos en que uno no sabe si pelear en contra de eso o esperarse a ver qué pasa o decir, no, yo quiero algo diferente para mi vida y cómo lo logro. Y no en estresarse en el proceso, porque esa es la palabra de este siglo, me estresé. Entonces ya está el niño chiquito de 2 años y dice, no mami, ¿por qué me estreso con eso? Entonces es eso, ¿cómo hace uno para parar y pararse? Porque uno como que ya le pasa algo, reacciona y pelea y ya se tiró todo, y ya cuando se da cuenta de lo que ha pasado, perdió amigos, perdió familia, perdió todo. Mierda, estoy solo, ¿y ahora qué? Mira, a espiritualidade vai ajudar em vários níveis. Em um nível mais... Só quitar o sonido. Então, por exemplo, um nível mais prático, quando tu trabalhas mais em tu própria espiritualidade, disminuyes as expectativas hacia as demais pessoas. Eres capaz de perdonar más, eres capaz de ser más flexible ante los demás, tienes más tolerancia. Eso ayuda a mantener relaciones más allá del Facebook.
segunda coisa, nível um pouco mais profundo, uno aprende a desfrutar mais de uno mesmo. Muitas vezes tu não consegues muitos amigos porque tu mesmo não eres tu próprio amigo, não te queres muito às vezes. Então, com a espiritualidade eu passo a querer-me mais, amar-me mais, e consequentemente os outros também passam a querer-me amar. E terceiro, mais profundo aún, quando tu trabalhas na espiritualidade, naturalmente te ganas uma pareja, que é Deus. Deus, em qualquer forma, ou qualquer maneira como tu percebas e tal, sempre está aí para dar companhia ao ser humano. É uma companhia muito incógnita, muito sutil, mas existe. E essa companhia funciona bastante. Ok? Tá bem? Como defines tu espiritualidade? O sea, que Sim. Espiritualidade é uma energia natural que todos os seres humanos temos. É uma energia intangível, pero que existe em todas as pessoas, e que é a energia que te permite perceber o que não é material, como amor, paz, felicidade. Então, através da espiritualidade, eu sou capaz de perceber todas essas coisas. A crença que temos em Brahma Kumaris é que somos seres humanos. O humano, o biológico, o físico. Pero el ser é o anímico. Então somos espíritos, somos almas que existimos dentro deste corpo físico. Então, ser espiritual é deixar que essa alma se manifieste. Normalmente nos deixamos levar por el carro de los 5 sentidos. Pensem, todo o que hacemos na vida é para satisfazer nosso tacto, satisfazer nosso paladar, nosso olfato e muito mais, nossos ouvidos e nossa visão. Quando despertamos a espiritualidade, passamos a satisfazer mais minha paz interna, meu amor interior, minha felicidade interior. Ok? Yo tengo una pregunta. Cuando tú dices, bueno, ahorita que hablabas de las relaciones de pareja, del tema de perdón y de la falta de perdón para continuar una relación, ¿hasta qué punto el perdonar es, digamos, válido? ¿Sí? Es decir, ¿hasta qué punto perdonar, pero sin que te atropellen o sin que tú quedes, ¿cómo se dice? Doblegado o algo así, exactamente. O sea, ¿cómo sería el punto? Sí, exacto. En realidad, cuando tú perdonas a alguien, no estás perdonando a esa persona. Estás perdonándote. ¿Ya? Porque nadie me pode hacer triste. Nadie me pode generar estresse. Nadie me pode causar nada negativo a mim. Nada. Se eu não deixo. Então, em realidade, se alguém me causa estresse, tensão, tristeza e todo o negativo, celos, envidia, todo o que seja, foi porque lo deixei. Então, quando tu perdonas a alguém, em realidade estás perdonando-te por haver deixado que isso sucediera. Isso é uma energia, uma das energias mais sanadoras do mundo é o perdão. ¿Ya? No judaísmo há dia dedicado a isso. ¿Okay? E realmente é uma energia extremadamente sanadora. Mas não é tanto a la outra pessoa, é a mim. O sea, eu me estou perdonando. Então eu aprendo. Perdão é aprender a não aceitar tristeza mais da outra pessoa, da outra relação, qualquer que seja, mamá, papá, o que seja. Se eu realmente amo essa pessoa, se eu realmente la quero, será que meu amor não é grande o suficiente para aceitar os erros dessa pessoa e seguir com eles e aprender a conviver com esses erros, entender a la pessoa
seguir. Então, se meu amor não é suficiente, então não tenho por que ter essa relação. Tenho que buscar uma relação que vá mais de acordo a meus valores, que esteja mais sintonizada comigo. Então, ok, não é uma questão de querer sofrer aí, pero a questão é que eu me perdono por haver aceitado. Se a pessoa continua dando-me tristeza infinitamente, então eu tenho que reconsiderar. Será que nossos valores são compatíveis? Entende? Esse é um câmbio importante hoje. Facebook, todas essas coisas, tem uma lógica por detrás que é muito interessante. Tu te associas a gente que é parecida contigo. Ou seja, alguém que comparte contigo. Pero muitas vezes essa lógica não la seguimos ao casar-nos, ou ao armar família, ou ao encontrar amigos físicos. Olvidamos de perguntar: que valoras realmente tu? Que realmente é importante para ti? Porque se não compartimos isso, vai ser muito, muito difícil. Muito difícil que essa relação progresse positivamente. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, una duda con respecto a la conciencia. Digamos, una persona que tiene alguna limitación mental, digamos, como pérdida de memoria, como memoria a corto plazo o retraso mental, no sé, algo así, ¿en qué sentido esa persona puede generar conciencia? Pues, ¿cómo evolucionar en ese sentido espiritual? Bueno, uma pessoa com um problema mental. A ver, os problemas mentais são problemas físicos, médicos. Há hoje cura para quase todos. Se não há cura, há pelo menos medicina suficiente para manejar a situação, etc. Então, essa pessoa primeiro tem que manejá-la para chegar a um nível normal, digamos. Já. A ciência ha evolucionado muito. Em Estados Unidos há professores autistas já. Há pessoas trabalhando, que o autismo é provavelmente a enfermidade mais complexa que existe. Então, sim, é possível. Então, primeiro, essa pessoa tem que buscar ajuda, buscar um bom médico, seguir os medicamentos, preceptos, e aí normalizar sua capacidade. E que passa? Ou seja, sencillamente é uma questão de hormonas e químicos aí. Hasta o momento em que o cérebro logue perceber a realidade tal como é. Já quando a pessoa chega a esse ponto, aí sim, o trabalho da consciência vai estar presente, isso vai ser mais fácil. No contrário, sim, ela vai estar lutando contra isso. A Organização de Saúde das Nações Unidas, não? A WHO, eles creem que as enfermidades mentais no futuro vão chegar hasta 3 pessoas em cada 5 vão ter algum problema mental. Essa é uma realidade. Hagam as contas. Isso é uma realidade. Okay? Em los países mais de primeiro mundo, onde essa realidade já é aceitada como prática, não há como negar mais. Sencillamente isso se aceita. Há uma película agora, justamente, que está concursando ao Oscar, é uma das películas, e é sobre um muchacho que tem um problema mental, e que esse problema lo levou a um extremo de perder todo, né? E como ele logra recuperar tudo isso. Então, é uma realidade. É possível? Sim, 100%. Muita gente em Brahma Kumaris tem situações, problemas mentais. Sempre recomendamos a essas pessoas médico, ou seja, medicina e tal. Em alguns casos, incluso, não recomendamos meditação, já? Principalmente a pessoas com problemas psicóticos. Aí sim é complicado. Psicótico significa quando realmente, em vez de água, eu digo, ui, que Coca-Cola rica, cara. Me salgo da realidade das coisas, estou vivendo em outra realidade. Quando já há psicoses, meditação não pode ajudar. A pessoa primeiro tem que equilibrar-se, tem que tomar as medicinas, fazer tratamento, a terapia, sair dessa situação, e aí sim pode enfrentar a vida de outra
Los que tenemos amigos y parientes en esa situación, lo que tenemos que hacer es circularlos de amor, de buena energía, pero ser muy firmes y que esas personas tienen que hacer ese proceso. ¿Ok? Bueno, hagamos meditación. La última pregunta. De ahí vamos a la meditación. Esa pregunta me llamó la atención. ¿Tú qué opinas? ¿Es el alma de ese cuerpo que está con un problema psicótico? ¿Queda en stand-by, queda perdida, ausente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? El alma está ahí. En realidad el problema es cerebral. Es como si ese brazo no funcionara. Entonces yo tengo que usar una prótesis para que funcione bien. ¿Okay? Es como no tener una pierna. Tengo que usar una prótesis para poder caminar. Entonces de la misma forma esas personas tienen un problema donde hay unos químicos o hay un pedazo del cerebro que no está activado, hay un pedazo faltando incluso muchas veces. Con tratamiento apropiado esas personas pueden tener una vida muy normal, muy común, o sea, pueden ser exitosas incluso y tener experiencias muy grandiosas. Uno de los directores de cine más famosos del mundo tiene un poco de autismo, ya fue revelado el año pasado, creo eso. Sin embargo, ha ganado muchos premios y ha tenido una carrera muy exitosa, ¿ya? Entonces sí es posible manejarlo. El alma está ahí adentro y el alma sin duda va a captar las vibraciones, va a captar la energía positiva que hay alrededor. El problema es que a veces puede interpretarla de una forma que no es adecuada. Por eso la medicina tiene que trabajar junto. Alma y cuerpo no tienen como disociarse. El único momento que el alma abandona el cuerpo es en la muerte. O sea, alma y cuerpo son un matrimonio a la antigua. ¿Recuerda el matrimonio a la antigua? No hay divorcio. ¿Ya? Entonces, literalmente, alma y cuerpo están juntos hasta el final. ¿Ya? Lo que afecta a mi cuerpo, obviamente el alma va a sentir. Lo que afecta el alma, obviamente el cuerpo va a sentir. Entonces, si mi cuerpo está debilitado por alguna razón, el alma a veces va a sentirse muy triste, depresiva y todo. Ao contrário também. Se el alma está experimentando tristeza, pode ser um muchacho de 1,90 m, todo jovial, todo fuerte, e se suicida. Porque el alma experimentou algo e isso afetou o corpo. Ou para não ser tão dramático, termina somatizando em alguma enfermidade, câncer e tudo isso. Que pode ser a espiritualidade. Ya sea a través de la meditación o para los que no pueden meditar, caso de los psicóticos, la acción, lo que se llama karma yoga, lo que se llama hacer cosas en un ambiente positivo. Es que, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo esas acciones positivas o estoy meditando, mi cuerpo está dando un mensaje: tú no vales nada, tú eres malo, tú eres pésimo. Pero yo, el alma, estoy teniendo una experiencia positiva. Entonces soy capaz de agarrarme a esa experiencia positiva y seguir. Y al revés también, si el alma comienza a sentir fluctuación, cuando entra en esa conexión espiritual, mejora. Y el cuerpo ya no somatiza tanto. ¿Ok? Bueno, hagamos la meditación entonces, porque si no queda muy tarde. Y hoy día sin carro, pero ahora ya puede, ¿no? Então, sentémonos aí de uma forma natural. Se querem, podem cerrar os olhos. Eu agora vou experimentar. Vou experimentar que sou o ser espiritual que vive dentro do corpo físico.
chispa de luz que vive em esse corpo. Experimento a paz interior. Experimento meu próprio amor e felicidade interna, que estão aí ao alcance, à distância de um pensamento no mais. Lo pienso e sou pacífico. Lo pienso e sou lleno de amor. Lo pienso e sou feliz. E eu miro o mundo em sua tendência natural a que todo se quede negativo. Pero eu entendo essa tendência, entendo esse processo. Sin embargo, com minha paz, meu amor, minha própria felicidade, eu genero uma energia cambiante, uma energia transformadora. Eu hago que esse processo seja distinto, que não me afete tanto. Eu, este ser de paz, não vou perder minha paz. Todo o contrário, incluso se passam situações difíceis, serei aún mais pacífico. Se há retos em minha vida, meu amor será aún mais grande. Se as coisas não vão bem, serei mais feliz. Essa paz, esse amor, essa felicidade cambiam o efeito das coisas. E é a verdadeira transformação. É a transformação sábia, desde adentro de meu ser, desde lo mais profundo, desde quem realmente sou eu. E eu experimento agora um pouquinho mais. Experimento a Deus, ao Ser Supremo, que me alimenta com sua própria paz, amor e felicidade. Você que não solamente tem minhas qualidades, também tenho suas qualidades, que são minhas. Sou seu filho, sua hija. Assim que tenho a qualquer momento acesso a essa energia. Assim que nada negativo realmente me pode suceder. Somente coisas positivas podem ocorrer. Eu sou um ser de paz, muita paz. El hijo del océano de paz. Agora respiro profundo. E vou retornando.
decimos Om Shanti. Ser de paz. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido. Los esperamos muchas veces más acá.